Sabe, quando a gente ouve a palavra pessoa, logo vem à cabeça um ser humano, né? Mas olha só, para o direito, essa palavra tem um alcance muito, mas muito maior. Hoje a gente vai desvendar como a lei enxerga tanto nós, os indivíduos, quanto as grandes empresas e por que essa diferença é tão fundamental. Pode até parecer uma pergunta simples, mas a resposta é bem mais complexa do que se imagina. É que, para o direito, o conceito de pessoa vai muito além de alguém de carne e osso. Bom, vamos mergulhar nisso. Basicamente, a lei divide o mundo em dois tipos de pessoas. De um lado, temos a pessoa natural, que somos nós, os seres humanos. Do outro lado, a pessoa jurídica, que são as empresas, as associações, as fundações, duas categorias bem diferentes, cada uma com suas próprias regras e direitos. E o nosso roteiro de hoje é este aqui. Primeiro, a gente vai entender o que é uma pessoa para a lei e seguir a jornada da pessoa natural. Depois, vamos ver quais são seus direitos essenciais e os dilemas que eles geram no mundo de hoje. Na sequência, vamos conhecer a outra pessoa, a jurídica. E para fechar, vamos entender por que tudo isso importa tanto no nosso dia a dia. Para a gente entender como a lei nos vê, precisamos seguir a nossa jornada jurídica, sabe? Desde o primeiro respiro até o último. O ponto de partida de tudo é a tal da personalidade jurídica. Pensa nela como se fosse a chave que liga a gente no mundo do direito. E o artigo 2º do Código Civil é bem claro. Ela é adquirida com o nascimento com vida. A partir daquele momento, pronto, um indivíduo já pode ser titular de direitos e também de obrigações. Mas, aqui tem uma distinção que é crucial. Uma coisa é ter direitos, outra completamente diferente é poder exercer esses direitos. Por exemplo, um bebê recém-nascido pode herdar uma casa. Isso é a capacidade de direito. Mas ele pode, sozinho, vender essa casa? Claro que não. Para isso, ele precisaria da capacidade de fato. E como a gente vai ver, essa capacidade é algo que se adquire com o tempo. Essa jornada da capacidade segue uma linha do tempo bem clara, que foi criada pela lei para proteger quem ainda está se desenvolvendo. Começa no nascimento, quando a gente adquire a personalidade. Como a gente vê aqui, até os 16 anos somos considerados absolutamente incapazes e por isso precisamos de representantes como os pais. Depois dos 16 aos 18, a gente passa a ser relativamente incapaz, precisando de assistência para alguns atos da vida. E aí vem o marco final, aos 18 anos, que é quando se atinge a capacidade civil plena. Bom, agora que a gente já entendeu essa jornada da capacidade, vamos falar sobre os direitos que protegem a nossa essência como seres humanos. Os direitos da personalidade são como um escudo que a lei nos dá para proteger quem a gente é. Nossa vida, nosso corpo, nossa honra, nossa imagem, nossa privacidade. Eles são, na prática, a base da dignidade humana dentro do campo do direito. A primeira característica marcante deles é que são absolutos. Isso quer dizer que todo mundo na sociedade tem o dever de respeitá-los. É um direito que a gente tem contra todos. Em segundo lugar, eles são indisponíveis. Não dá para simplesmente abrir mão da própria honra ou vender a própria imagem de forma definitiva. Eles são parte de quem a gente é, não são uma mercadoria. Eles também são vitalícios, quer dizer, nos acompanham do nascimento até a morte, nos protegendo ao longo de toda a nossa existência. E, por fim, são imprescritíveis. Não importa quanto tempo passe, o direito de defender a própria imagem ou a privacidade nunca vence, nunca caduca. Ele está sempre lá para ser exercido. Proteger esses direitos era mais simples antigamente. Hoje, na era digital, eles vivem entrando em rota de colisão, o que acaba criando dilemas bem complexos para a justiça resolver. Um dos maiores debates recentes é o chamado direito ao esquecimento. A grande questão era: uma pessoa pode exigir que fatos do seu passado, mesmo que verdadeiros, sejam simplesmente apagados da internet? O Supremo Tribunal Federal deu uma resposta bem direta, e foi não. E este slide mostra perfeitamente o conflito. De um lado, a liberdade de imprensa e de informação, que protege a publicação de fatos. Do outro, o direito à privacidade e à honra, que busca proteger o indivíduo de uma exposição para sempre. O STF priorizou o primeiro, mas fez a ressalva de que abusos devem ser analisados caso a caso. E os dilemas não param por aí. O STF também decidiu que biografias não precisam mais de autorização prévia do biografado. Ao mesmo tempo, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, consolidou na súmula 403 que usar a imagem de alguém para fins comerciais sem permissão gera o dever de indenizar. É uma balança muito delicada entre a liberdade e a proteção. Bom, a gente já explorou a pessoa de carne e osso. Agora vamos virar a moeda e entender a outra pessoa que existe no mundo do direito, a pessoa jurídica.
E já lança uma pergunta para a gente pensar. Uma empresa que não tem sentimentos no sentido humano pode sofrer um dano moral? Ela pode ter sua honra ou sua imagem abalada a ponto de merecer uma indenização? E a resposta, direta e clara, vem do STJ. Sim, a súmula 227 estabelece que uma pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral. Isso porque a honra de uma empresa, nesse caso, não é um sentimento, mas sim a sua reputação, a sua credibilidade no mercado, que pode ser completamente destruída por um ataque. A base legal para isso está no artigo 52 do Código Civil. Ele diz que, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade se estende também às pessoas jurídicas. É óbvio que uma empresa não tem direito à vida ou à integridade física, mas ela tem sim direito à proteção de sua honra e imagem, que são seus ativos mais valiosos. Depois de toda essa análise, a gente pode se perguntar, no fim das contas, por que essa distinção toda é tão importante para a nossa sociedade? Isso importa porque essa estrutura é o alicerce do nosso mundo moderno. Ela que permite que empresas façam contratos, que as pessoas sejam protegidas em sua dignidade e que as responsabilidades sejam claramente definidas. Do comércio à privacidade, tudo se baseia nessa divisão fundamental. E para terminar, fica uma reflexão. A gente viu que a lei criou a ficção da pessoa jurídica para atender às necessidades da sociedade. Com o avanço de inteligências artificiais cada vez mais autônomas, fica a pergunta no ar. Será que no futuro a gente vai ter que criar uma terceira categoria de pessoa para elas? Essa é uma questão que o direito do amanhã vai ter que responder.